Vira para a pessoa que está do seu lado e diz para ele: eu profetizo o melhor de Deus na sua vida, porque você é o bom perfume de Cristo, você é a primeira essência do Senhor. Diz para ele: vamos nos unir em adoração, em canção, em louvores ao Senhor, porque Ele está nesse lugar. Vamos chamar a atenção de Deus com voz de um grande coro, com voz de muitas águas, barulho de muitas águas, com voz de uma grande multidão. Vamos cantar assim, ó. Entrei no meu jardim, diz, tranquei e abri meu coração. Reguei o que? Minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos, diz pra Ele, percam o brilho no primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca, grite dizendo, o desejo de te amar. Então diz, cante forte, vem ser e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Seja mesmo esse jardim de Deus. Entrei no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei o que? Minhas raízes com minhas lágrimas. Oh Deus, oh. Senhor, não quero que os filhos, oh Deus, percam o brilho no primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu te adoro, clame a Ele, te adoro. Peça, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Eu te adoro, eu te busco, Pai. Vem, vem, vem sobre mim, ó Deus. Oh, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vem, 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 Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Oh Deus, jardim particular. Aleluia. Tiago capítulo 4,
versículos 13, 14 e 15. Se todos encontraram, digam amém. Diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Agora o versículo 13. Eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Aí eu repito o versículo 14, e convido vocês a lerem comigo, todos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Falar sobre a vida é falar sobre um dom maravilhoso que é dado por Deus, outorgado por Deus, proporcionado por Deus a cada um. Uma criança, quando nasce, dá os seus primeiros sinais de vida chorando, porque na verdade ela está enfrentando um desafio. Ao sair do ventre da mãe, partindo para um mundo desconhecido, ela se enche de interrogações e, como não sabe se expressar de outra forma, expressa chorando. Mas com o tempo ela começa a dar os primeiros sorrisos, porque ela começa a observar que a vida não é bem verdade aquilo que, quando ela acabou de nascer, pensou que seria. Mas é algo muito precioso, porque tem um pai ao lado, uma mãe que lhe amamenta, que lhe dá carinho, e todos estão aí ao lado paparicando e mamaricando, para que esta criança possa ser bem amparada, bem sustentada, e ela começa a dar os primeiros sorrisos, e alguém chega a filmar o primeiro sorriso do filho ou da filha, porque foi a primeira manifestação de satisfação por estar na vida. Depois esta criança cresce e começa a pronunciar as primeiras palavras. É claro que elas vão dizer papai ou mamãe, porque há uma pressão forte em cima delas para que elas estejam dizendo papai e mamãe. E aí vem as expressões laterais, como vovô, vovó, como titi, titia, e assim por diante. E essa criança logo começa a dizer as primeiras palavras. Às vezes até não diz papai, mas ele só acabou de falar papai. Às vezes ela balbuciou algum som e a mamãe diz, não, está dizendo é mamãe. Mesmo que disse tatá, que disse titi, que disse outra coisa, mas os ouvidos dos pais estão condicionados a ouvir aquilo que eles querem das suas crianças. E assim a criança depois vai crescendo, fazendo os primeiros sinais com as mãos, querendo fazer os primeiros movimentos, e depois no dia que caminha, então, aí é uma festa, faz churrasco e tanta coisa, porque a criança deu os primeiros passos, e ela vai crescendo neste ambiente, vai crescendo neste clima de comemoração, de apoio, de alegria, e isso proporciona a elas a satisfação da vida. Mas nós precisamos de entender que no transcorrer do tempo, nós crescemos, tornamos pessoas adultas, que já começamos a querer caminhar com as próprias pernas, de ter os seus próprios pensamentos, de planejar as suas próprias ações, e aí surge esta fase do planejamento na vida de cada um. Os jovens solteiros planejam o casamento, sonham com aquilo que possa acontecer, planejam um curso superior, planejam uma profissão, planejam muitas coisas na vida. Aqueles que se casam também começam a planejar tudo ao redor para que venham os filhos, e a vida passa assim por esta roda que vai girando, e a cada dente dela você encontra uma fase da vida onde
cada um com a sua maneira de pensar, na sua idade, no seu desenvolvimento intelectual, físico, emocional, vai planejando e proporcionando a si aquela satisfação importante de buscar alguma coisa, de planejar alguma coisa, de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa, de deixar alguma marca no mundo. Assim, nós vemos que há um cenário propício a tudo isso. Boas escolas, onde eles assistem aulas com bons professores, oportunidades através dos meios que surgem, a cada dia se renovam, a internet evoluindo, antes era um computador grande, depois foi diminuindo, passou para computadores menores, notebooks, depois para smartphones, e assim a facilitação para que as pessoas possam compreender a vida, compreender o mundo e planejar para si alguma coisa para que no futuro possa lhe dar mais tranquilidade, lhe dar aquele senso de realização é muito importante. E muitas vezes, por causa deste aparato disponibilizado para todos, alguns, infelizmente, pensam que são deuses e dizem, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas no transcorrer de nossa existência, nós vamos deparando com situações que vão surgindo. E muitas vezes, quando fazemos um planejamento, e o planejamento não dá certo de acordo com aquilo que nós projetamos, aí vem a decepção, vem a frustração, vem a derrota, vem o aparente fracasso, porque é aparente. Porque se essa pessoa colocar Deus nos seus projetos, um aparente fracasso pode ser transformado por Deus numa grande vitória. Mas as pessoas vão levando a vida. E alguns começam a pensar que pela disponibilização de equipamentos, de recursos e de outras coisas mais que ele tem, pela sua capacidade intelectual que a cada dia vai sendo desenvolvida, ele não precisa de Deus. Ele pode projetar por si próprio, planejar por si próprio e correr para lá na frente, alcançar a vitória e a necessidade que precisa realizar. Mas a vida nos mostra que as coisas não são bem assim. Que nós temos realmente a oportunidade de viver, que nós temos o privilégio da vida e que nós podemos, naquilo que vamos aprendendo e assimilando a cada dia, conseguir abraçar muitas coisas e até projetar muitas coisas. Mas uma coisa é importante cada um compreender: quando você estabelece um projeto sem Deus, a possibilidade do fracasso é muito maior. Mas quando você projeta alguma coisa com Deus, a possibilidade da vitória é antagonicamente diferente, porque ela pode ser muito maior e muito mais preciosa e muito mais gloriosa. Porque um projeto sem Deus pode ser fracasso, mas um projeto com Deus pode ser uma grande vitória na vida de cada um. E Tiago nos alerta justamente para pensar nisso. Que nós não podemos estar simplesmente projetando para amanhã, como se o amanhã fosse nosso por propriedade. Como se alguém garantisse que amanhã nós vamos poder fazer isso ou fazer aquilo. Que amanhã poderemos ir aqui ou acolá. Quantos saíram do Rio de Janeiro naquela noite fatídica de quase um ano atrás e tomaram um grande avião dizendo, estamos indo para a Europa. E muitos estavam dormindo dentro do voo, de repente aquele avião cai em alto mar e todos morrem e ali não fica nada registrado sobre o que alguém pensou, o que alguém disse, mas todos eles foram para lá pensando em realizar alguma coisa, seja no campo profissional, seja no campo do lazer, seja no campo intelectual, cada um foi com um objetivo, mas esse objetivo foi cortado no ar, quando aquele avião despencou e mergulhou no mar, porque nós não temos capacidade
vontade para projetar nada para amanhã, porque nós não temos a força de garantir de que amanhã estaremos vivos para realizar esse ou aquele propósito. Mas uma coisa nós podemos fazer, e uma coisa nós temos que fazer a cada dia, é pedir: Senhor, se for da tua vontade que eu esteja vivo amanhã, eu gostaria de fazer isso. Planejar sempre de acordo com o propósito de Deus e levar a vida de forma que tudo esteja nas mãos do Senhor. Aqueles que veem as mãos de Deus em todas as coisas devem deixar tudo nas mãos deste Deus. Nós olhamos para o universo, vemos a mão de Deus. Olhamos para a vida, vemos a mão de Deus. Olhamos para a natureza, vemos a mão de Deus. Olhamos para o desenvolver da vida, vemos a mão de Deus. Olhamos para o tempo, vemos a mão de Deus. Já que vemos a mão de Deus em todas as coisas, vamos aprender a deixar tudo nas mãos de Deus, porque Ele sim tem poder sobre todas as coisas. Neil Armstrong, aquele americano, que em 1969 colocou o pé sobre a lua e disse: a humanidade deu um grande passo para o futuro. Veio a falecer esta semana, porque ninguém é finito, todos nós somos. Ninguém é infinito, todos nós somos limitados, somos finitos. Todos nós vamos um dia terminar nossa existência aqui. E a melhor coisa que fazemos é aprender que há um Deus sobre todas as coisas e andar com Ele, viver com Ele, estar com Ele, servir a Ele, buscar a Ele, clamar por Ele, adorar a Ele, bendizer o nome dEle, reconhecer que Ele pode todas as coisas, será sempre a melhor de todas as nossas atitudes. Porque nós estaremos reconhecendo que aquilo que é colocado nas mãos dEle estará sempre em boas mãos, aleluia. Quando nós olhamos para os grandes inventores da humanidade, olhamos para os grandes autores da humanidade, olhamos para os grandes personagens da humanidade e desfrutamos até daquilo que eles criaram, daquilo que eles inventaram, daquilo que eles descobriram. E eles ficaram num ponto qualquer da história e nem vislumbraram nem de longe o que poderia estar acontecendo hoje. Pense num homem como Pedro Álvares Cabral, que em 1500, isso mesmo, deixou Portugal rumo às Índias, e por um acidente de percurso ele chegou ao Brasil, e aqui encontrou índios, encontrou uma mata exuberante, encontrou riquezas no subsolo enormes, e reencontrou algo tão bonito e tão maravilhoso. E aí ele começou a realizar aquele trabalho, fincando no Brasil uma cruz e dizendo: estamos descobrindo uma nova terra. Mas ele não imaginava o que seria o Brasil 500 anos depois. Ele nem pensava o que poderia ser. Porque nós devemos sempre projetar para o futuro, crendo que só Deus conhece o futuro e só Ele verdadeiramente há de direcionar os nossos projetos para que no futuro possam beneficiar alguém. Mas muitas vezes nós mesmos não vamos desfrutar daquilo que nós criamos, daquilo que nós inventamos, daquilo que nós projetamos, mas que aquilo traz benefícios enormes a todos nós. E aqui estamos nesta noite como brasileiros, que um dia, este Brasil descoberto, que foi sendo colonizado por portugueses, por alemães, por franceses, por holandeses, por outros mais, e o Brasil hoje, essa exuberância no mundo, apontado como uma das economias emergentes, um país ainda tão novo em comparação a outros, e que nós estamos aqui para desfrutar disso, que no passado alguém descobriu, alguém colonizou, alguém organizou e assim por diante. Eu nunca esqueço um dia quando era menino, eu morava na cidade de Goiás,
E um dia desse passei por lá, estava lembrando de mais de perto, quando eu vi apontando o aeroporto. Lá não tinha, na verdade, um aeroporto, tinha um campo de aviação, igual em Goiânia tem. Não podemos dizer que aqui tem aeroporto, aqui tem um campo de aviação. E lá em Goiás tinha o campo de aviação e todos nós, os meninos, fomos para aquele campo de aviação, porque Juscelino Kubitschek, que estava fazendo a campanha para senador por Goiás, estaria até lá. E nós fomos recepcionar Juscelino Kubitschek, aquele homem alto, elegante, para nós parecia um Deus, passando para lá e passando para cá, e ele colocou a mão na minha cabeça. Eu, como menino, não dei muito valor àquilo, mas no transcorrer da minha vida eu disse, olha, que privilégio, um homem que fez o que fez pelo Brasil, colocou a mão sobre a minha cabeça. Juscelino Kubitschek um dia estava na cidade de Jataí, nessa época, fazendo a sua campanha política. E quando ele estava lá na cidade de Jataí, numa praça, e tudo estava programado para acontecer naquela praça, e começou a ventar, e as nuvens começaram a surgir sobre a cidade, e alguém disse, vai chover. Então gritaram, vamos sair para um lugar coberto. Aí tinha uma oficina que consertava aqueles caminhões Studebaker, isso mesmo? É isso mesmo. Standerberg. Isso. E aí foram todos para dentro daquela oficina. E aquilo foi até propício, porque aquela multidão que estava na praça conseguiu se acotovelar dentro daquela oficina. E de repente o senhor Tuniquim, um dos moradores da cidade, quando Juscelino Kubitschek estava falando, ele levanta a mão e disse, eu quero fazer-lhe uma pergunta. Ele disse, qual é? Eu quero saber se o senhor vai cumprir a Constituição, se for presidente, se for senador. Ele disse, sim, eu vou cumprir. Aliás, isso no tempo da presidência aí, não é nesse tempo do senador. O senhor vai cumprir a Constituição se o senhor for presidente do Brasil? Ele disse, sim, eu vou cumprir. Então o senhor vai ter que transferir a capital do Brasil para o centro-oeste, porque isso está escrito na Constituição. Naquela hora ele foi pego de surpresa, e ele mesmo depois pôde confidenciar isso para outros que escreveram a sua biografia. Ele disse, tá bom, eu vou cumprir a Constituição e vou construir no centro-oeste do Brasil a capital federal, Brasília. E isso era 1956. Ele foi eleito presidente, veio construir o Brasília, e Brasília trouxe progresso para o estado de Goiás. Goiânia, que foi projetada para 50 mil pessoas, porque não se pensava numa capital federal, aí tão próximo de nós, alcançou esse crescimento extraordinário, justamente com a vinda de Brasília para cá. E Brasília está a quase 200 quilômetros de distância daqui, e trouxe progresso para todo o estado de Goiás, por que não dizer a todo o centro-oeste? Simplesmente porque alguém provocou aquele que estava lá fazendo a sua campanha presidencial. Então Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Ele mesmo desfrutou pouco da capital federal, porque depois foi caçado, vivia correndo para lá, correndo para cá, exílio e tanta coisa mais. E ele não pôde nem aproveitar direito daquilo que ele mesmo fez, porque se ele vivesse até hoje, ele estaria desfrutando e sendo homenageado aí em todos os lugares do mundo por ter feito Brasília. Mas ele fez, entregou para o povo e aquilo ficou. Então na vida é assim. A gente planeja, a gente projeta, a gente procura realizar, mas se vamos desfrutar ou não, só Deus pode saber. Por isso precisamos sempre permitir que Deus esteja presente nos nossos projetos, porque nós não estamos projetando para nós mesmos, mas se projetarmos no nome do Senhor, para aqueles que vão viver esta vida, eles vão desfrutar. E fica aí o benefício que cada um deixou. Pense no benefício como um avião, onde Santos Dumont pôde fazer o primeiro voo, diferente daqueles irmãos lá que caíram na ribanceira. Ele voou, levantou voo, desceu, pousou, tudo. Então ele realmente é o pai da aviação. Pense no Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica. Pense no Gutenberg, que inventou o telefone. Antes o telefone era tão difícil, você comprava caro no mercado. Hoje você
ganha de graça se quiser. Só passar na porta de uma companhia, eles te dão um telefone e você só tem que pagar a conta por mês. Graham, Gutenberg inventou outra coisa. Vocês sabem muito bem o que é. A imprensa. A gente fala as coisas para ver se vocês reagem, vocês não reagem. Fica todo mundo aí olhando para mim. Então veja, é importante nós estarmos observando aqueles benefícios que os nossos antepassados deixaram. E que benefícios nós poderemos deixar para o futuro. Que benefício você, jovem, pode contribuir para que no futuro a humanidade viva ainda melhor. Que passo você pode dar para o futuro e dizer, estamos dando um grande passo para o futuro. Eu sei que na igreja nós temos crianças, nós temos adolescentes, nós temos jovens. E cabe a todos vocês, crianças, adolescentes e jovens, se prepararem, porque muita coisa é esperado de vocês. Mas olha, cuidado de não querer fazer simplesmente por vocês mesmos. Porque agora vós dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, ali passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Assim é a vida. Uns vivem 30, outros vivem 50, outros vivem 90, e já temos vários vivendo mais de 100. Um dia desse, um senhor do Rio de Janeiro, com 105 anos de idade, renovou a sua carteira de habilitação. E a repórter quis andar com ele para ver se ele sabia dirigir mesmo, e ele estava tranquilo dirigindo pelas ruas do Rio de Janeiro, o seu carro, com 105 anos de idade. E esses jovens, principalmente crianças que estão entre nós hoje, vão chegar talvez a 120, 130, alguns por sua robustez até 150 anos. Mas tudo tem que ser colocado nas mãos de Deus, porque só Ele sabe verdadeiramente qual o tempo que cada um de nós tem para viver neste mundo. Então veja, se vemos em tudo a mão de Deus, devemos aprender a colocar tudo nas mãos de Deus. Se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus me ajudar, se Deus for comigo, se Deus me abençoar, se Deus viabilizar, eu vou realizar isso, isso e aquilo. Tudo para a honra e glória do nome dEle e para benefício do nosso próximo, benefício da sociedade, benefício da humanidade. Glória a Deus. Mas precisamos sempre de entender que na vida nós somos como ovelhas. Ovelhas que precisam ser dirigidas, precisam ser orientadas, precisam ser conduzidas, precisam ser cuidadas. Nós temos aqui na igreja a irmã Fabiana, ela está aí, que cuida de ovelhas, que cria ovelhas. Está? Ela não queria mais por certo, né? Não quis manifestar. Mas ovelhas é assim. Está aí, irmã Fabiana? Ah, está lá. Ó. Ela tem uma criação de ovelhas e sabe muito bem disso. Ovelhas são dóceis, precisam ser direcionadas, precisam ser protegidas. O maior inimigo da ovelha é o lobo. E da família do lobo vem o cachorro, que é da mesma linhagem. Ovelha com cachorro não se combinam. É igual o cachorro com gato, não se combinam. Mas de vez em quando mostra aí alguns casos curiosos de um cachorro sendo amigo do gato. E às vezes tem algum cachorro também amigo da ovelha. Mas isso não é comum, isso é um fato inédito. O comum é o cachorro ser inimigo da ovelha. O comum é ser o lobo, destruidor da ovelha. E nós precisamos entender que nós somos ovelhas. Ovelhas do bom pastor que é Cristo Jesus. E como ovelhas precisamos ser dirigidos, precisamos ser conduzidos, precisamos ser amparados, precisamos ser protegidos,
precisamos ser guiados. E Jesus, o bom pastor, Ele quer nos conduzir cada dia para pastos verdejantes e águas tranquilas. Porque Deus muitas vezes conduz as ovelhas. Só Ele pode conduzir essas ovelhas por caminhos bons, mas às vezes permitem que essas ovelhas andem por caminhos difíceis. E se nós verdadeiramente formos ovelhas do Senhor, nós devemos compreender que cada situação que passarmos na vida é o pastor nos conduzindo para nos ensinar lições importantes, para que nós possamos tirar delas ensinamentos que possam contribuir para a nossa edificação e para a correção necessária, a fim de que nós possamos trilhar estes caminhos da vida, mas trilhá-los sempre debaixo da proteção do Onipotente, aquele que verdadeiramente é o pastor de nossas almas, pastor de todos nós que somos ovelhas. Por isso, Deus muitas vezes conduz as ovelhas por caminhos chamados desconhecidos. Quando Deus chama Abraão, Deus disse: Abraão, sai da tua terra. Todos nós estamos acomodados na nossa terra, e sair da nossa terra é motivo de preocupação. Deixa a tua parentela. Cada um de nós temos na família o amparo para que sejamos sustentados e amparados também. Deixar a família é também um motivo de preocupação. E Abraão, por certo, perguntou: para onde, Senhor? Para onde que eu vou, se eu tenho que deixar a minha terra e a minha parentela? E Deus disse: eu vou te guiar, e vou te conduzir, e vou te proteger, e vou te sustentar, e vou te orientar, e vou te levar para uma terra que você não conhece, mas uma terra onde você vai estabelecer ali a sua moradia, e vai estabelecer esta terra como um lugar especial, onde uma nação será formada, e eu terei ali um povo que será chamado meu povo, um povo especial, um povo zeloso, um povo onde eu possa ser adorado. Era a vontade de Deus. O mundo estava caminhando numa situação em que cada um criava o seu próprio Deus, estabelecia a sua maneira de adoração, e aí introduziu-se a idolatria, que feria a sensibilidade de Deus, e que gerava em Deus uma revolta muito grande, porque Deus olhava para o ser que Ele criou, dizendo: eu fiz o homem inteligente, fiz ele como o dominador do mundo, agora ele está aí se ajoelhando diante de alguma coisa que não fala, que não ouve, que não move, que não pode, como se fosse o seu próprio Deus. Isso é uma afronta àquilo que eu fiz para com o homem. E Deus disse: já que a humanidade escolheu esse caminho, eu vou estabelecer uma nação para mim. E estabeleceu essa nação como ovelhas do seu pastoreio, formando assim o povo hebreu através de Abraão, porque ele disse: deixa a sua terra, deixa a sua parentela e vai para uma terra que eu vou te levar. Ah, mas que terra é essa? É uma terra desconhecida, porque o Deus que é o nosso pastor, Ele nos conduz às vezes por caminhos desconhecidos, porque Ele tem um propósito lá na frente, aleluia. Ele tem um objetivo na nossa vida lá na frente, e ser guiado por Deus é a melhor de todas as experiências que podemos ter nesta vida. Eu sei que todos nós gostamos da vida. E perguntar aqui se alguém aqui quer viver muito, seria chover no molhado, falar o óbvio. Diz um provérbio japonês que a árvore que aprofunda as suas raízes na terra não teme o vento. E nós precisamos aprofundar raízes para que nós possamos vencer as tempestades da vida e os ventos que assopram muitas vezes para nos derrubar e para nos fazer cair por terra. E precisamos compreender que aprofundar estas raízes significa fazer uma parceria ainda maior com Deus. Significa ter objetivos centrados em Deus nesta vida. Significa servir a Deus de todo o coração.
significa aprender a renunciar àquilo que o mundo oferece, para dizer sim para Deus, aquilo que Ele oferece, e saber que com Ele nós teremos uma vida muito melhor, muito mais graciosa e muito mais preciosa. Viver é um privilégio. Administrar esta vida é uma arte. E desfrutar dela é uma bênção tão grande e tão preciosa. Mas precisamos nos enraizar. Como é que aprofundamos as nossas raízes? Você pode aprofundar as suas raízes numa filosofia, mas esta filosofia, ela é insuficiente para atender aquilo que lá dentro clama, que lá dentro chama, que lá dentro grita, que lá dentro diz: eu preciso de alguma coisa melhor. Você pode criar teorias importantes da vida, mas quando você cria, implanta e começa a observá-las, com o tempo você vai observando que elas são até bonitas, mas são incapazes. E aí você sente a necessidade de alguma coisa maior, de alguma coisa mais bonita e mais importante. Isso significa aprofundamento espiritual para que você possa alcançar. Aprofundamento espiritual significa conhecimento da palavra de Deus, que como regra de fé estabelece propósitos importantes para a vida de qualquer pessoa. E todos podem compreender a Bíblia, porque a Bíblia é um livro de simples leitura. Mas às vezes alguns dizem: como que eu vou entender o que está escrito lá nas crônicas, que traz aquelas intermináveis genealogias? Pula isso. Como que eu vou entender aquelas cerimônias estabelecidas no Antigo Testamento, falando de tantas coisas? Pula isso. Ah, mas não precisa isso na Bíblia? Precisa, mas com o tempo você vai chegar lá e vai compreender. Pula para os Salmos, que fala da poesia, a poesia que toca o coração, a poesia que alegra a alma, a poesia que toca a sua mente, a poesia que te eleva a cada dia na vida. Toca para os evangelhos, onde você lê como se estivesse lendo um jornal, dizendo: Jesus está em Betânia, na casa de Marta e Lázaro e Maria, fazendo ali um jantar, participando de uma festa. É um relato sobre aquilo, isso você entende. Parte para as cartas de Paulo, quando Paulo escreve aos Romanos dizendo coisas maravilhosas, quando escreve aos Coríntios coisas preciosas, quando escreve aos Gálatas coisas importantes. E é como se você lesse uma carta que você recebe. Ah, mas tem um Apocalipse que me leva a ficar atordoado com tantas coisas. Não tem problema, com o tempo você vai compreender isso aí, mas comece a conhecer a pessoa gloriosa de Jesus Cristo, porque à medida que você vai conhecendo Jesus, sua mente vai abrindo para aquilo que Ele ensinou, para aquilo que Ele proclamou, para aquilo que ainda Ele vai fazer. E não precisa ficar aí dizer: é um livro de difícil compreensão. Não, a Bíblia é o livro mais fácil para você compreender. Porque nela está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é a palavra que você entende. Que deu o seu Filho unigênito, é uma palavra corriqueira na sua vida. Para que todo aquele que nele crê, você sabe muito bem que é isso. Tem a vida, mas não é uma vida igual nós temos, limitada, mas uma vida eterna. Aleluia. Assim nós podemos olhar para Deus e ir enraizando nele nossa fé, nossa esperança, nossa confiança, nossos propósitos, nossos objetivos, nossas renúncias, nossas entregas, para que verdadeiramente Ele possa nos dar a força necessária para que nós possamos olhar para o mundo e dizer: eu estou fincado na fé em Cristo Jesus e nada vai me abalar. Venha a tempestade que for, venha o vento que for, eu estarei de pé, porque o Senhor me dá força e me dá a sustentação necessária para vencer. Isso é vida cristã. Vida cristã precisa ter enraizamento. Você não pode ser um cristão daqueles que não sabe explicar a salvação. Você precisa aprender e aplicá-la à sua vida.
Você não pode ser um cristão vazio, que não tem nada de Deus na sua vida, mas um cristão cheio do Espírito, que quando você fala, que quando você age, que quando você realiza alguma coisa, todos estão dizendo, ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque verdadeiramente você demonstra nas suas ações e atitudes a presença de Deus na sua vida. Dizem que os que vivem nas montanhas vivem mais do que aqueles que vivem nos vales. E Deus está olhando para você, está dizendo, suba para cá. Suba para cá. Você pode desfrutar de um lugar especial aqui mais em cima. O Berlei deve saber disso. Que ele construiu uma casa em cima da montanha. Quando você vai numa fazenda que ele tem, você tem que subir um morro e chegar lá na casa. Mas vá preparado, porque lá faz frio. Porque o vento que assopra lá é um vento que não tem poluição, é um vento limpo, é um vento precioso. Por isso está dizendo que aqueles que vivem nas montanhas vivem mais do que aqueles que vivem nos vales. Saia do vale da sua indecisão, saia do vale das suas incertezas, saia dos vales das suas dúvidas, saia dos vales dos seus envolvimentos com o mundo e suba nas montanhas da presença de Deus. E lá você vai desfrutar de bênçãos gloriosas e maravilhosas a cada dia. Porque lá você contará com a presença de Deus a cada dia na sua vida. Aleluia. Muitas vezes você poderia viver mais, viver melhor, ser mais feliz, ser mais abençoado, ser mais vitorioso. Mas às vezes você escolhe o outro caminho. Porque às vezes você quer planejar só de si próprio. Mas Tiago está nos ensinando nesta noite, quando você for planejar, não planeja só de você mesmo, mas planeja segundo o propósito de Deus na sua vida. Por isso Tiago está dizendo, se Deus quiser, eu farei isso e farei aquilo. Se Deus permitir, eu farei isso, farei aquilo. Se Deus me ajudar, eu farei isso ou aquilo. Porque nós precisamos de aprender a colocar Deus na frente de todas as coisas na nossa vida. E aprender a fazer perguntas como essa. Será a vontade de Deus que eu entre neste caminho? Será o propósito de Deus que eu entre nesta vida? Uma coisa é certa. Quando você tem Deus no coração, ama a Ele de todo o seu ser, e serve a Ele com toda alegria e compromisso, você terá sempre a direção dEle segura e preciosa na sua vida. Um certo pintor queria pintar o quadro que seria para ele a obra-prima. Já tinha feito muitos quadros, mas não tinha um que ele considerasse obra-prima. E um dia ele sai pela manhã e disse, eu vou dar uma volta pelo campo, para ver se eu tenho uma inspiração para fazer o quadro que será a obra-prima da minha vida. Saiu da cidade andando a pé por uma estrada, olhando a natureza, as belas flores, olhando o campo com toda a sua vegetação. Ele encontra com um velho pastor e pergunta para aquele pastor, o senhor poderia traduzir para mim o que seria a coisa mais importante na vida? Aquele velho pastor olha para ele e diz, meu filho, o mais importante na vida é o amor. Tá bom. Despede daquele senhor e continua a sua caminhada e de repente ele encontra com um soldado, um velho soldado de guerra. Um soldado que tinha ido à guerra, tinha lutado na guerra e era um expedicionário. E ele pergunta para ele, senhor,
na sua opinião, qual a coisa mais importante na vida? Ele pensou, olhou e disse: a coisa mais importante na vida é a paz. Tá bom, despediu e continuou a sua caminhada. Mais na frente ele encontra um carro trazendo uma noiva que estava sendo levada ao casamento. E ele pede aquele carro para parar e pergunta para aquela noiva: qual para você é a coisa mais importante na vida? Ela disse: a minha coisa mais importante na vida é a fé. A fé de chegar lá na igreja e encontrar alguém me esperando para que eu possa me casar. A coisa mais importante é a fé. Está bom. Ele continuou a sua caminhada, foi até mais um certo ponto, resolveu voltar. Quando chegou em casa, ele viu os filhos correndo para abraçá-lo. E veio a esposa correndo para abraçá-lo. E lá dentro da casa, ele pôde abraçar com a esposa e com os filhos e pensar: amor, fé e paz. Encontro aqui dentro do meu lar. E foi para o seu ateliê e pintou o quadro, o lar. Porque ele disse: essa deve ser a obra-prima do ser humano. Todos projetam, todos planejam, todos buscam alguma coisa. Mas saiba que a realização destas coisas, primeiro, está quando você tem Deus no seu coração. Segundo, quando você tem um lar, onde você possa encontrar ali o respaldo necessário, para que você ali possa ser amparado, possa ser compreendido, possa ser até ajudado. E aí você vive em um lar projetado por Deus, porque o próprio Deus estabeleceu a família. E você começa ali a desfrutar destas bênçãos maravilhosas chamado família. E serve a Deus, onde você desfruta das bênçãos maravilhosas vindas dos céus para a sua vida. De tal forma que a vida torna-se preciosa e gloriosa. Agora, muitos, às vezes, por qualquer motivo, divide o lar, destrói o lar, e depois ficam aí andando para lá e para cá, porque lar não é uma república, lar não é um apartamento de solteiro. Tenho conversado com as construtoras, e elas estão dizendo hoje que os apartamentos que mais estão vendendo são os apartamentos para solteiros. Mas um apartamento de solteiro não é lar. Uma kitnet de um solteiro não é um lar. Uma república não é um lar. Um lar é quando há uma família. E família é dom de Deus, que nós precisamos valorizar a cada dia. Mas tudo isso deve ser planejado. Os pais devem planejar, para que os filhos possam, quando começar a planejar a mesma coisa, porque foram influenciados dentro de casa. Infelizmente, muitos estão separando, só por às vezes discordar da maneira que um e o outro usa a pasta de dente. Muitos estão separando simplesmente porque o marido deixa o carro engatado e a mulher, aliás, o marido deixa o carro no ponto morto a mulher deixa o carro engatado e o marido deixa o carro no ponto morto, e aí começa a brigar por causa disso. Porque o marido é mais cuidadoso, deixa o carro no ponto morto, engatado direitinho, vai lá, funciona. Aí vem a esposa, dirige o carro, deixa engatado, vai lá, aperta na chave o carro. Aí começa a briga: já falei que tem que deixar no ponto morto. E a mulher diz: mas eu esqueço. Ah, você é uma burra mesmo. E aí começa a confusão. Isso vem dar uma separação. Por quê? Porque é um orgulho exacerbado. É uma vaidade sem limites. É uma guerra constante na vida do casal. E depois, o que esses filhos podem projetar? Um lar também separado. Quantos filhos na escola que a professora pedem para desenhar a família, eles desenham, depois colocam um risquinho assim, como se fosse partido o papel no meio, porque o marido está para um lado, o pai está para um lado, a mãe está para o outro lado. E esses filhos já crescem nesta escola, crescem nesta aprendizagem. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite que nenhum sucesso
compensa o fracasso na família, e que todo o sucesso no mundo depende do sucesso da família, e a família é um projeto de Deus que precisamos respeitar, honrar e a cada dia mantê-lo firme para a honra e glória do nome do Senhor. Às vezes eu encontro com alguns jovens e pergunto: e aí, o casamento? Não para jovens que começaram a namorar ontem, mas para jovens que estão namorando aí há 5 anos, 10 anos, 15 anos. E alguns dizem: melhor é assim, porque se casar vem a confusão. Melhor é manter um de lá, o outro de cá. Não, isso não é propósito de Deus. Quando você lê a Bíblia, você vê lá que Deus criou o homem, pois fez a mulher à sua imagem, depois uniu os dois, e diz: aquele que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento, a família, é um propósito de Deus, e nós precisamos de projetar na nossa vida, tudo passando pela família, tudo sendo realizado pela família. Os pais trabalhando para deixar algumas coisas para os filhos, mas trabalhando não só no campo profissional, mas trabalhando também em outras áreas da vida, como o campo espiritual, o campo emocional, a boa convivência, o respeito mútuo, conservando o amor, cultivando o amor e assim por diante, para que estes filhos possam herdar estas coisas e olhar para a vida da família e dizer: eu quero ter um lar como o lar que eu vivi com os meus pais. Isso é importantíssimo dentro desse processo natural de planejamento e projetos que nós temos no transcorrer de nossa existência. Mas para isso nós precisamos aprender a renunciar às coisas do mundo e abraçar as coisas espirituais, porque elas são verdadeiras e gloriosas. Uma senhora veio pedir a mim que orasse pelo irmão dela, porque o irmão dela tinha uma vida familiar, organizada, tinha uma vida profissional próspera, ativa, mas não tinha muito compromisso, e qualquer coisa separava, juntava, reatava, separava, até que um dia separou de vez. A mulher conheceu outro, foi para outros lugares distantes, e ele ficou sozinho aí, perambulando. Concluindo a história, ele disse: ore pelo fulano de tal. Disse: por quê? Porque hoje ele não tem uma casa para morar, ele não tem uma família para estar, está sendo cuidada pela minha mãe, que é aposentada. Que situação triste. Simplesmente porque não valorizou a família que tinha, não fez do lar o seu ponto de apoio, não conseguiu administrar os conflitos que surgiram, e não viveram uma vida que era projetada por Deus, e hoje está aí fora do mundo, no mundo, sem Deus, sem esposa, sem família, sem lar, sem dinheiro, sem documento, sem lenço. Porque simplesmente não projetou aquilo dentro daquilo que Deus estabelece. Cuidado, nós não sabemos o dia de amanhã. E às vezes uma atitude hoje precipitada, uma atitude equivocada, uma atitude errada, pode trazer para o seu futuro consequências gravíssimas. Então, enquanto você tem uma família, mas tem conflitos, não tem problema. Avalie esses conflitos, discute isso à luz da Bíblia. Aprendam a pedir perdão um para o outro, aprendam a se perdoar mutuamente, mas digam: em nome de Jesus, o meu lar será mantido, custe o que custar, venha o que vier, surja o que surgir, o meu lar ficará de pé, porque é lá que você vai alcançar a vitória plena para toda a sua vida. Aleluia. Por isso Tiago está dizendo: hoje ou amanhã faremos isso ou aquilo. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece.
Em lugar do que desvias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe o que é certo. Você sabe o que agrada a Deus. Você sabe o que é melhor para a sua família. Você sabe o que é melhor para a sua vida. Faça o melhor. E o melhor será sempre você administrar seus conflitos, mas nunca pensar numa separação, nunca pensar na destruição de um lar, e sempre dizer, se depender de mim, farei tudo para que o meu lar esteja de pé. E Deus vai dar forças e graça a cada um. Jovens solteiros, pensem bem. Pensem bem. A vida hoje tem muitas facilidades, mas estas facilidades podem tornar-se em dificuldades no futuro. Os pais liberaram os filhos e filhas para fazer o que quiserem. Muito cuidado com isso. Porque às vezes tem alguns rapazes engraçadinhos que dizem para a moça, para provar que você me ama, tem que ir para a cama. Isso não é prova de amor. Isso não é atitude coerente. Esse não é o propósito de Deus na vida. Conservem-se no namoro, no noivado, santos diante de Deus. Porque vocês terão depois do casamento uma vida inteira para desfrutar de tudo que a vida proporciona para a vida de um casal. Não adianta querer antecipar as coisas, porque isso só vai trazendo consequências. E tem muitos jovens que começam a namorar hoje e amanhã já vão para a cama. Pensando que namoro é isso mesmo. Mas isso no futuro vai trazer graves consequências na vida de vocês. E muitos até, por causa disso, o namoro dura pouco tempo. Porque fez em um mês o que deveria fazer em 30 anos, 50 anos de casado. E Deus não está presente nesse tipo de coisa. Deus não abençoa esse tipo de relacionamento. E essa pessoa já começa pelo caminho errado. E a vida para esse casal poderá ser muito difícil. Ah, mas, diz o jovem, eu sou homem. Diz a mulher, eu sou mulher. E precisa conhecer a vida. Mas aprenda a buscar o momento certo para cada coisa. Porque isso faz parte de um planejamento estratégico que cada um precisa estabelecer na sua vida. Para conhecer a pessoa certa, unir-se com a pessoa certa e viver um casamento certo diante de Deus para a felicidade de todos e para o futuro brilhante, feliz e alegre. Como eu estava dizendo, tem uns jovens aí que dizem, e o casamento? Já tem 5 anos namorando? Ah, fala com ele para ver se ele decide. Também muitas vezes você já já entregou tudo nas mãos dele. E aí, para que casar? Já tem tudo que queria. Então aprenda a se valorizar. Aprenda a segurar as coisas para que no momento certo ocorra. Ah, mas ficam os dois juntos e não consegue suportar. Namora de 3, você, a sogra e o casal, e o sogro perto, põe todo mundo junto. E não esqueça de que se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, Jesus está com vocês. Aí tome decisões corretas e planeja tudo para a hora certa. E o casamento será uma felicidade maravilhosa. Eu já tenho feito casamento até de grávidas. E elas seguram a barriga como pode. Faz tudo para ver se ninguém vê que está grávida. Mas não tem jeito. Porque depois
a criança nasce com 5 meses. 5 meses de casado. Nasce com 6 meses de casados. Nasce com 8 meses de casados. Aí fica essa situação, mentira sobre mentira, e tantas coisas mais que desagradaram a Deus, e a infelicidade fica presente. Por quê? Se não arrepender, se não pedir perdão, se não for para os pés do Senhor, a maldição está pairando sobre o casal. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, veja, povo de Deus, nós precisamos de projetar tudo segundo o propósito de Deus, porque Deus tem a felicidade para cada um, e tem o melhor dele para a vida de todos nós, e quer que nós estejamos seguindo aquilo que Ele estabelece como realmente precisa ser. Amém? Vamos ficar de pé? Você que vê a mão de Deus em tudo, aprenda a colocar tudo nas mãos de Deus. Amém? Diga comigo. Você que vê a mão de Deus em tudo, aprenda a colocar tudo nas mãos de Deus. Vamos ver se você aprendeu? Mais uma vez, você que vê a mão de Deus em tudo, aprenda a colocar tudo nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, é assim, está a minha vida. Eu te pergunto, a sua vida está nas mãos de Deus. E aqui é mais, se assim for, a tua fé, ninguém sabe mais, é que dirige os passos seus e vai em paz. E porque você está nas mãos de Deus. Oh, aleluia. Levante a sua mão aos céus. E nesta noite coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Mas eu tenho agido errado, peça perdão. Eu tenho pecado, peça perdão. Aquele que arrepende e deixa, alcança a misericórdia. E Deus está aqui nesta noite com seu manto de amor e unção estendido sobre cada um de nós que aqui está, para que possa nos proporcionar experiências ricas e gloriosas, para que vivamos uma vida de acordo com os propósitos divinos, e tudo que projetarmos seja segundo o que Ele quer, para a alegria de todos nós. Senhor, apresento diante de ti a tua igreja nesta noite. E rogo que a tua bênção, Senhor, seja com todos. E que a vitória seja grande na vida de cada um. E que o teu Espírito, ó Pai, esteja completando esta obra necessária, importante, maravilhosa na vida dos teus filhos. E que todos nós aprendamos a projetar, incluindo o Senhor nos nossos projetos, trazendo o Senhor para dentro dos nossos projetos e levando o Senhor a agir e atuar para que os nossos projetos sejam marcados por conquistas e realizações que possam dignificar o teu nome, que possam dar estrutura e bom relacionamento na família, e que possa projetar nas famílias do teu povo uma diferença que não é vista no mundo, mas será vista no corpo do Senhor, que é o corpo de Cristo aqui na terra, a tua igreja. Assim, Senhor, abençoa o teu povo, eu te peço no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.